Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais, mamães. Não, hoje o vídeo não vai ser um podcast, nem uma videoaula. O vídeo hoje é um pouco diferente, vai ser destinado aí especialmente para os meus alunos dos sexto e sétimos anos. E vou falar um pouco sobre as respostas, as perguntas que vocês me deram no questionário que eu fiz para vocês ali no começo do terceiro bimestre. E já vou apresentar um dos trabalhos que vocês vão ter que realizar para esse bimestre. Vão ser 2 ou 3 trabalhos, mas é algo bem simples, bem tranquilo nesse sentido. Então, vamos lá. Alguns questionamentos que surgiram foram bem poucos, mas eu acho interessante falar é a questão dos exercícios. Toda aula de história que eu estou passando para vocês é uma aula que seria, dizer assim, complementar à apostila, que são assuntos que estão na apostila, fazem parte do nosso conteúdo programático e segue a linha da apostila, porém não são exatamente o que estão na apostila. É como se fosse uma expansão do conteúdo da apostila. Então é mais conteúdo diferenciado do que esse conteúdo em si da apostila. E aí eu passo alguns exercícios que são bem tranquilos para fazer, porque como já foi dito anteriormente, não tem como saber qual é a situação de vocês. Então eu sei que vai ter aluno que vai fazer em 20 minutos e tudo correto, e tem aluno que não vai conseguir fazer, e vai pegar impresso, e não vai ter acesso ao podcast, e nada do gênero. Então é meio complicado eu conseguir passar algo mais elaborado nesse sentido, por essa distância que tem entre nós. Mas, quem está sentindo falta de exercício, que quer mais exercício, a nossa apostila de história, a gente não utilizou ela ainda, no sentido de pegar a apostila e fazer os exercícios da apostila. E se vocês derem uma olhada nela, a apostila de história é muito tranquila, porque são vários textos e as perguntas basicamente são referências ao texto. É como se fosse uma prova de interpretação ali, de língua portuguesa, de história. Então quem sente necessidade de ter esses exercícios extras, pode sim trabalhar com a apostila. E aí se te surgir alguma dúvida nesse sentido do exercício da apostila, vocês dão um toque pra mim. E aí eu vou auxiliando vocês conforme vai se desenvolvendo aí o tempo. Mas eu quero deixar bem claro que isso não é obrigatório, é mais para quem se sente com necessidade de desenvolver mais exercício, aprofundar o assunto. Não é obrigatório desenvolver isso, tá? Nesse sentido, eu já vou deixar os 2 trabalhos, um do sexto e um do sétimo para vocês fazerem. Então eu vou falar o do sexto ano primeiro. Então, sexto ano, ó, atenção aí. É muito simples também. Eu percebi que vocês gostam muito da parte da mitologia, principalmente quando a gente fala de deuses antigos e tudo mais. Egito foi uma aula bem legal. As perguntas que vocês me fizeram, sugestões, eu gostei bastante. Qual vai ser o trabalho do Egito? Vocês vão pesquisar um deus da mitologia egípcia, tá? Qualquer um, não importa qual é. E aí vocês vão escrever, fazer a descrição dele. Ele era deus do quê? Se ele era deus do rio, da fertilidade, do solo, enfim. Vocês vão fazer essa descrição pra mim. E aí vocês vão fazer um desenho dele, certo? Vocês vão desenhar qual que é esse deus que vocês estão representando aí. Então vocês vão escrever sobre ele, quais aquelas características dele, e vocês vão desenhar ele. Não precisa ser aquele desenho, eu não cobro o desenho perfeito maravilhoso, mas esforcem-se aí pra sair bonito. Quantidade de linhas, tá? 15 a 20 linhas. Eu não tenho máximo, tá, pessoal? Essa história de máximo de linhas não tem máximo. Mas entre 15 e 20 ali é ideal, porque eu quero que vocês escrevam, ou digitem, né? Dependendo do meio que vocês estiverem utilizando, mas com o estudo de vocês, com a produção de vocês. Eu não quero um copia e cola. Copia e cola eu entro no Wikipedia e pronto, né? Eu vejo ali e não preciso do trabalho de vocês. Então eu acho interessante vocês desenvolverem isso. Entre 15 e 20 linhas para ser bem tranquilinho. Ah, professor, eu não consegui fazer 15 linhas. Tudo bem. Então faça com o seu trabalho manual mesmo, com sua produção, mas diminua um pouco a quantidade de linhas. Mas também não vai entregar 5, certo? Então se esforcem um pouco, porque as matérias, pelo menos de história, eu tô pegando muito leve com vocês, tá? Bem diferente da sala de aula, a gente tá indo bem leve, tá? Então para vocês o trabalhinho é esse daí. Agora pro sétimo ano.
O trabalho de vocês é o seguinte, vocês vão fazer basicamente o que eu falei pro sexto ano, tá? Vocês vão fazer uma descrição ali de um personagem histórico e não assim, vocês vão desenhar, é um pouco mais difícil essa questão do desenho porque ele vai tratar figuras humanas e vocês vão ter que pesquisar um bandeirante, certo? Nossa aula a gente começou a falar sobre bandeiras, eu expus um vídeo pra vocês que tinha um viés ideológico, eu falei pra vocês pesquisarem um oposto, um vídeo oposto pra fazer o trabalho. E aí foi bem legal até aquele exercício, foi bacana. E agora vocês vão pesquisar a descrição de um bandeirante, qualquer que seja, e vocês vão escrever sobre ele, quando ele viveu, o que, que ele fez, da onde que ele era, se existe algum monumento a ele, alguma estrada, rodovia, estátua atualmente, etc. Tá? Então vocês vão pesquisar. Aí, nesse sentido, vocês podem falar se ele fez alguma atrocidade, pode colocar, ou se ele foi o benfeitor, pode colocar ali também. Então, nesse sentido ali, podem desenvolver dessa maneira, e aí vocês tentam retratar ali ele. O que eu não quero, vocês pegarem uma foto e colarem, tá? Eu não quero isso, eu quero que vocês desenhem mesmo a mão. Ai, professor, ficou horrível. Eu não, essa questão de estética não é o principal para mim nessa avaliação, certo? Eu quero que vocês tentem se esforçar ali para desenhar. Tem vários tutoriais no YouTube, quem quiser aprofundar. Isso é um assunto também que eu queria falar com vocês. Aproveitem agora esse tempo de pandemia, né? A gente tá em casa, lockdown, eu não sei como tá aí em Jaguariúna. Aqui em Campinas começou a abrir mais as ruas, mas eu tô em casa, eu saio raramente no fim de semana, assim, para fazer alguma necessidade de ir no mercado ou algo assim. Então eu tô trancadão aqui em casa. Não sei como tá aí. E nesse tempo que eu tô aqui em casa, eu aprendi muito sobre YouTube, nesse sentido de gravar e editar vídeo, e também dei um foco ali na questão do desenho, porque como vocês sabem, eu também sou professor de apoio, então tem muito material que eu passo pros meus alunos ali, pro Rafa, pro Heitor, em forma de desenho. E fazer animação também, que é uma coisa que eu comecei a fazer também. Que dá muito trabalho, mas é algo bem interessante. Então eu acho que seria interessante vocês, nesse momento de pandemia, tentar procurar uma coisa uma habilidade oculta, ou aquela habilidade que você queria desenvolver e não conseguiu. É uma fala meio clichê, foi falado isso no começo da pandemia, mas eu acho que seria bem interessante aí vocês se arriscarem mais nesse sentido. Às vezes não faz o canal no YouTube porque tem vergonha, ou às vezes não pratica o desenho também porque tem vergonha. Ah, eu acho que as pessoas acham feio, etc. Mano, faz. É só isso que eu falo pra vocês. Não tenham medo de criar conteúdo, ou de criar essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Desenvolvam. Principalmente nesse período aí da pandemia. Desenvolvam, produzam, façam. Se criar canal, alguma coisa que quiser que eu curte, compartilhe, é só dar um toque pra mim, mas dependendo do que for, não vou compartilhar não esse negócio de Free Fire, não, brincadeira. Façam, certo? Explorem mais essa área, desenvolvam mais essa área, que é bem importante pra vocês. A cadeira fica caindo aqui. Eu não vou fazer edição não, mas é uns perrengues que tipo, a cadeira fica baixando, aí. E aí por isso que no podcast, muitas horas tem vários cortes, porque também tem obra aqui perto, é legal, mas às vezes é estressante. Mas enfim, retomando. Sobre as perguntas que vocês fizeram, uma eu já falei, né? A questão, acho que teve uns 2 ou 3 alunos só do questionário que pediram mais atividades. Foi tipo 2% da galera que respondeu. Uma coisa que vocês perguntaram, que vocês vêm me perguntando e sempre sugerindo, falar sobre vikings, né? E eu acho que é um tema que uma quantidade boa da galera gosta aí. Eu tenho uma coisa programada pra você sobre Viking. E pra quem não sabe, não seria uma matéria específica da apostila, eles são só citados brevemente, acredito eu. Mas eles se encaixam no 7º ano. Essa aula que eu vou fazer pra vocês não vai ser aula de exercício de apostila, não. Eu vou tentar gravar lá no sábado, que eu combinei com um colega meu. E eu vou disponibilizar o link pra vocês depois, mas não tem exercício nada, é porque realmente
é um conteúdo que vocês estão pedindo direto pra eu fazer e eu quero fazer, eu gosto muito. Inclusive, nessa pandemia eu comprei alguns livros sobre literatura, mitologia, sagas escandinavas. E eu tô lendo bastante nesse quesito, aliás, é bem interessante também quem tiver a oportunidade de ler. É um livro que goste, pode ser quadrinhos, não um livro didático, mas uma leitura de mais de literatura e tudo mais é bacana. Ou história em quadrinhos, enfim, também eu comprei bastante quadrinhos nessa pandemia. Mentira, comprei acho que 3 só. Mas são graphic novels que são maiores, né? Da coleção inteira. Então aproveitem também para fazer isso nessa pandemia, não ficar só no videogame. É da hora, eu curto também, mas tentei desenvolver outros aspectos aí. Então, nesse sentido dos Vikings, terá sim uma aula não, eu vou fazer um podcast sobre os Vikings, só sobre Vikings, e não vai ter exercício nada, e não vai ser cobrado em aula, mas eu vou disponibilizar o vídeo para vocês assistirem, porque é algo que vocês estão pedindo muito. A do Egito aconteceu, a aula do Egito ocorreu, eu acabei falando na parte da música, nessa questão do Egito, aí qualquer aprofundamento a gente pode fazer posteriormente. Estou planejando uma da Grécia também, que quando entra a Grécia, entra a questão soluço, dos guerreiros espartanos e tudo mais, é uma parte que a galerinha gosta, também vibra. Eu tô pensando em fazer algo nesse sentido também pra vocês. A gente deu uma parada no podcast ligado, que tava vindo, tipo, toda semana a gente tava gravando e tudo mais, porque a gente acabou tendo que gravar vídeo pro nono ano também, no meio disso tudo. Então a gente tinha que, às vezes tinha semana que tinha que editar 3 vídeos, e aí não ficou muito corrida, e eu decidi parar de fazer vídeo pro nono ano, e a gente vou focar só em vocês agora, sexto e sétimo, e nos podcasts. Então a gente vai tentar voltar aí, fazer os podcasts semanais pra vocês. Não sei se vai passar ou não na TV Arts, em teoria iria passar, mas se não passar, a gente tenta disponibilizar da mesma maneira que a gente disponibilizou, né, por Spotify, pelo Anchor, pelo YouTube, o máximo de mídias possíveis aí pra vocês. Qualquer outro. E acho que nessa questão só. Tô gostando muito da participação de vocês mesmo. Não sei se essa mensagem vai chegar pra galera que tá fazendo escrito, né, pra galera que tá entregando impresso, mas eu recebi muitas atividades impressas respondidas. Eu agradeço muito a vocês por fazerem as atividades, por mesmo durante essa pandemia desenvolverem esse estudo de história, fazerem, mesmo que às vezes, muitas vezes obrigados aí, mas muito obrigado mesmo, vocês estão indo demais na aula de história, eu gosto muito desse carinho e desse desenvolvimento que vocês têm na aula de história. Pra galera que faz escrita, tem alguns que mandam alguns recadinhos ou outro, muito obrigado, podem mandar sim. Eu fico muito feliz em recebê-los. Pra galera que tá online, eu troco mais ideia, é mais fácil, né? Pelo fato de estar na plataforma. Vocês estão indo muito bem também aí. Parabéns, continuem assim. Tem alguns alunos que estavam sumidos e voltaram. Fico feliz de ver vocês novamente. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a toada até o final do ano vai ser nesse quesito, a não ser que mude alguma coisa muito drasticamente no governo aí e retomem as aulas ou algo do gênero. Mas eu acho que a toada a ser seguida vai ser essa, tá? Vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve. É isso. Cuidem-se muito bem, certo? Agora, principalmente que chegou a frente fria aí, não vão ficar muito abusando aí. E é isso, pessoal. Não tem mais nada a comentar nesse aspecto aí. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem mandar lá no Google Classroom, que a gente vai desenvolvendo aí. E sobre o trabalho também. Eu vou postar esse vídeo juntamente com as atividades no Google Classroom, então fiquem tranquilos, certo? Então, cuidem-se, abraços e até a próxima.